Oi, gente, estamos aqui, eu e o professor Frederico Costa, para gravar a segunda parte do vídeo sobre o livro Como Nasce e Morre o Fascismo, de autoria da Clara Zetkin. Na primeira parte do vídeo, nós discutimos sobre a análise que a Clara Zetkin faz do fascismo na Europa e tentamos fazer algumas relações com o contexto do Brasil contemporâneo. Nessa segunda parte, a gente vai tratar da análise que ela faz e das indicações que ela dá sobre como combater o fascismo. E aí, professor Fred, ela diz o seguinte, que uma das características mais importantes é a organização da autodefesa do proletariado. Isso. Os trabalhadores têm que se organizar contra os ataques dos bandos fascistas em todos os níveis. No nível político, no nível ideológico e no nível concreto da luta de classes. Por exemplo, recentemente aconteceu uma reunião de sindicalistas no espaço sindical, é óbvio, foi invadido por vários membros, se não me engano, da polícia rodoviária, que entraram e começaram a fazer perguntas e tudo, a intimidar. E depois, quando foi levado ao comando da polícia, a polícia disse que não tinha autorizado e tudo. E ficou por isso mesmo, certo? Então, quer dizer, esse tipo de coisa é inadmissível. E a gente só vence isso com a mobilização, com a denúncia, com a auto-organização dos trabalhadores. Foi a mobilização e a auto-organização dos trabalhadores que fez ruir a ditadura militar em nosso país. Foram as greves do ABC, foram as mobilizações dos canavieiros no Nordeste, foi a luta de diversas categorias de funcionários públicos, né, professores, que fez ruir isso. Então, a gente vai decidir nas ruas, né? Apenas a ação direta, organizada, consciente, coletiva, pode derrotar a violência fascista, seja a violência simbólica, seja a violência política, né? Seja a violência, inclusive, a intimidadora armada contra os trabalhadores. Sobre essa organização, a Clara Zetkin vai ser um grande defensor e ela vai defender isso até a morte, da importância da gente se organizar numa frente única. E aí eu queria que você dissesse um pouco sobre o que significa a política de frente única e como que ela é importante, fundamental e pode derrubar o fascismo. Isso. Só para dar um exemplo concreto, nós estamos sendo governados, esse governo de extrema-direita é um governo de frente única. De frente única contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Ou seja, você tem ruralistas, você tem monarquistas, você tem milicianos, você tem a extrema-direita evangélica, a extrema-direita católica, você tem representantes do capital internacional, representantes do agronegócio, uma tremenda frente única que converge para destruir as organizações dos trabalhadores e suas conquistas históricas. Então, o que é a frente única? Nós temos que nos unir enquanto camadas e setores e frações da classe trabalhadora. Nos unir em torno de quem? Nos unir em torno de bandeiras concretas. Por exemplo, contra a destruição da educação, contra a destruição da previdência pública, contra a destruição das liberdades democráticas. Né? Então, a frente única serve para isso. Frente única não significa pensamento único. É a unidade de todos que estão sofrendo desse ataque contra as conquistas imediatas e históricas, né? Mas com a diversidade, com as posições políticas diferentes. Então, nós temos que nos unificar todos os setores, seja do Partido dos Trabalhadores, seja anarquistas, sejam comunistas, os cristãos, os espíritas, né? Por quê? Porque nós temos que constituir uma ampla mobilização contra a destruição das nossas condições de vida e nossos direitos. Então, a política de frente única é necessária. Só ela fará recuar a barbárie desse governo de extrema-direita. Alguns pensadores, inclusive alguns youtubers famosos e, enfim, vem discutindo um tema que tem sido chamado de fragmentação da esquerda.
e também tem falado numa crise de direção da esquerda. Nesse contexto, sim, claro, se você considera que há uma fragmentação na esquerda e de que há também essa crise de direção, aí você explica um pouco sobre o seu pensamento sobre isso, mas se isso existe, se estamos fragmentados, se não conseguimos vencer as nossas divergências, né, dentro da esquerda e dentro dos movimentos progressistas, né, da ala progressista, é possível não, né? Como construir essa frente única no interior dessa fragmentação? Na base, a fragmentação tem várias perspectivas. Vou pegar só basicamente uma. A esquerda é fragmentada, tem várias correntes, vários projetos, mas isso se resolve na luta de massas. Esse é o denominador principal. Quando a gente está na rua, como foi demonstrado no dia 14 de junho, no dia 30 de junho, no dia 15 de junho, ali estavam diversas organizações, diversos sindicatos, diversas perspectivas, e aquela mobilização é um elemento, inclusive, de superação dessa fragmentação. A fragmentação não vai ser superada nos grupos se reunindo isoladamente para chegarem a um programa comum. Vai ser resolvida na luta de massas. O que nós temos que garantir é a democracia e a unidade de uma frente de luta, né? E aí serão testados os diversos projetos políticos, né? Reformista, de independência de classe, de conciliação de classe, né? Aí é que se resolve todas as querelas do movimento, certo? Então, se a gente... eu acho que essa tem que ser uma perspectiva única de todos os setores de esquerda. Porque a gente não vai resolver isso num debate, ou no debate na academia, ou no diálogo. Não, vai resolver num processo educativo. Não. O que tem central é o seguinte: a história é feita pelas grandes massas mobilizadas, né? Então, as melhores propostas, as massas vão escolher, né? Então, hoje, por exemplo, o que é central? Central é a gente procurar derrotar o governo Bolsonaro, derrotar o golpismo, derrotar todas as medidas contra os trabalhadores, em particular, e amplos setores da população. Isso é que é o central. Aí você vai discutir, a gente faz aliança com os setores da burguesia ou não, com partidos burgueses ou não. Ou então a gente vai ter uma perspectiva apenas de fazer unidade com os setores operários e tudo mais. Tudo isso vai ser resolvido na luta, porque as massas é que estão em confronto, as massas é que estão dando a vida, porque hoje, vamos ser sinceros, é uma questão de vida ou morte. A questão da Previdência é de sobrevivência pessoal, não é só pessoal, de setores das massas. Se passar essa reforma que está progredindo, nós vamos ter fome e miséria em larga escala no Nordeste e outras regiões do país, né? Então, o que pode ser uma discussão teórica, na verdade, para amplas parcelas do povo brasileiro, é uma discussão de vida ou morte, de sobrevivência ou não, né? Daí a necessidade, né? E isso acontece, historicamente já aconteceu em diversos momentos, e a gente tem que enfrentar as coisas como são, né? O importante é as organizações, todas as organizações que entendem que estão a serviço da mobilização dos trabalhadores brasileiros, têm que estar lado a lado, nas bases, nos locais de trabalho, de estudo, procurando mobilizar, organizar para a luta. E nesse processo vai ter a conscientização, vai ter o diálogo, mas sempre com isso, que os reais interessados, os que vão sofrer, que estão sofrendo essas políticas, e o mais importante, a solução está na mão das grandes massas, né? É isso que demonstra todos os processos revolucionários, desde a Rússia de 17 até a Revolução Nicaragüense de 79. Sim. Um dos aspectos importantes e que a Clara Zetkin enfatiza muito é sobre não ignorar o caráter ideológico do fascismo. Isso é muito interessante se a gente pensar que ideologicamente a ala mais reacionária, mais conservadora da direita vem disseminando uma ideologia reacionária nas massas, na classe trabalhadora, e que ela culminou na eleição do Bolsonaro com a defesa das mais violentas posturas, das violentas mais misóginas, mais racistas, mais homofóbicas.
e aí de como é importante minar essa ideologia, compreendendo também a importância do fundamentalismo religioso na disseminação dessa ideologia. Então, assim, você comentar um pouco sobre isso, sobre esse caráter ideológico do fascismo e de que a gente não pode deixar de compreender esse caráter ideológico e combatê-lo também. Exatamente. Por meio do Instituto Liberal, de setores da Igreja Evangélica, dos meios de comunicação, houve uma construção de todo um discurso anticientífico, obscurantista, depreciativo das mulheres, depreciativo das liberdades do movimento LGBT, depreciativo de largas camadas do povo brasileiro, da organização dos camponeses, né? Então, eles fizeram isso de forma sistemática, com uma capilaridade, indo nos bairros mais populares para divulgar isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Por exemplo, o nosso canal G-Post é um canal de resistência, é um canal também de luta ideológica. Isso que nós fazemos aqui, essa discussão, daí a necessidade de você que está nos assistindo, de se inscrever no nosso canal, de apoiar o nosso canal, de divulgar o nosso canal e também de construir canais como esse, no seu local de trabalho, na sua igreja, no seu local de estudo, fazer grupo de discussão, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Porque foi assim também que nós nos organizamos, nos mobilizamos para derrotar a ditadura militar. Então essa disputa ideológica, porque o que é ideologia? É uma orientação, é um conjunto de ideias que serve para tornar operativa a nossa prática cotidiana. Então, para uma prática cotidiana repressiva, opressora, você tem um conjunto de ideias. O negro é seu inimigo. A mulher que luta por sua emancipação é sua inimiga. O espírito é seu inimigo. Mas sendo que essa mulher, que esse negro é seu vizinho, é tão explorado, é tão oprimido como você. Então, essa ideologia serve para dividir. A ideologia contrária, a ideologia dos explorados, oprimidos, dos setores democráticos, é para unir, é para avançar, é para emancipar. É isso que nós fazemos aqui, que a gente tem que dar esse exemplo, no bom sentido da palavra, para que outros façam isso, para a gente criar uma rede. Nós podemos vencer pelos simples fatos, 2 fatos. 1, nós somos maioria. 2, toda a riqueza produzida e que circula no Brasil e no mundo depende dos trabalhadores. Por isso o ódio que eles têm à nossa organização. E consciência. E aí, quando a Clara Zetkin vai responder a pergunta como derrubar o fascismo, ela vai dizer o seguinte, que o fascismo vai cair em algum momento. Ele é tão violento, ele explora a classe trabalhadora de uma maneira tão profunda e as próprias camadas médias que não vão encontrar saída no fascismo, ao contrário, vão encontrar mais repressão, mais opressão, mais exploração, ele vai cair por só. Ele só pode ser uma resposta temporária, mas que nós não podemos esperar o fascismo cair por si só. A gente precisa derrubá-lo, a gente precisa se organizar e derrubar o fascismo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que fica. Indico para vocês a leitura do livro. Não deixem de ler esse livro, vocês vão se impressionar com a atualidade do conteúdo desse livro, do conteúdo que a Clara Zetkin está discutindo. Vocês vão se impressionar com a experiência dessa mulher que teve que disputar dentro do próprio partido a importância das mulheres, a importância da luta das mulheres. Então, ela é um exemplo de militância feminista para a gente, mas também um exemplo de uma mulher que de maneira nenhuma abriu mão das suas convicções e, inclusive, no avanço do fascismo, do nazismo na Alemanha, ela permaneceu firme na luta até a morte. Queria agradecer aqui o professor Frederico Costa, que não é um convidado, né? É um membro aqui do canal do G-Post. Espero que a gente tenha outros vídeos juntos para debater outras coisas. E não esqueçam de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar alguma coisa aqui embaixo e de seguir a gente nas redes sociais. É isso e até a próxima.